Bom dia, turma. Iremos hoje retornar à nossa disciplina de Fundamentos Econômicos da Educação, onde estamos estudando a relação entre economia, educação e trabalho. O nosso conteúdo hoje vai dar início com o estudo do Fordismo, em que o Fordismo foi um modelo de produção industrial utilizado amplamente nos Estados Unidos e que revolucionou a produção de automóveis, sendo adaptado também para outras indústrias ao longo dos anos. Observe que, como o nome já diz, foi um modelo criado pelo idealizador das indústrias, Ford, Henry Ford. E Ford aperfeiçoou uma prática que já existia na Europa. Foi desenvolvida por Frederick Taylor e adaptou para as suas indústrias automobilísticas, com as adaptações, como a linha de montagem e também a padronização dos produtos fabricados. A produtividade era alta e o tempo de produção muito baixo, e o que resultou em um modelo de sucesso do início de sua implementação. Então, pessoal, a gente vai ver aqui um vídeo para a gente observar como é que funcionava a indústria automobilística com o Fordismo. De junho de 1903. Foi nesse dia que Henry Ford, sem muita ostentação, deu início a uma fábrica de automóveis que mudaria o conceito do novo veículo. No início do século, os carros já não eram novidade, mas acessíveis apenas aos ricos. Luxo. Até então, cada carro era fabricado artesanalmente por uns poucos especialistas que dominavam todo o processo. A Ford adotou a primeira linha de montagem, onde os trabalhadores não precisavam de tanta especialização. Ao lado do bandeira volante, cada operário adicionava uma peça ao corpo do carro. O barateamento foi brutal. O modelo T, que originalmente era vendido por mais de $800, teve o preço reduzido para $290. O automóvel se popularizou rapidamente. Ao mesmo tempo, o lucro da fábrica foi tão grande que Ford aumentou o salário mínimo dos trabalhadores para $5 por dia, um valor surpreendente na época. No Brasil, no início do século, o automóvel ainda era um bicho de 7 cabeças, que provocava receio no povo. Em 1900, circulou nas ruas de Petrópolis o primeiro carro importado com motor a explosão, um Decovil de 9 cavalos movido a benzina. Logo, os barões do café e incipientes industriais paulistas começaram a comprar essas máquinas, que antes de tudo simbolizavam status. Em 1903, a Prefeitura de São Paulo legalizou os novos veículos. A placa número 1 foi para o automóvel da família Matarazzo. Em 1904, São Paulo já tinha 84 carros, que disputavam espaço com os bondes elétricos que circulavam na cidade desde a chegada da Light canadense em 1900. Então, pessoal, esse sistema de produção implantado por Henry Ford, no Fordismo, era executado por meio de uma esteira rolante, que isso ia conduzir o produto até o lugar programado. Isso a gente pode perceber por essa imagem que eu coloquei agora aqui no slide para vocês. Observem que essa indústria de automóveis, a esteira levava os automóveis e durante esse caminho, ou seja, durante o caminho, cada funcionário era responsável por executar alguma tarefa em cada etapa. E a partir desse sistema de produção do Fordismo, a gente vai destacar as principais características. Onde a primeira, a gente poderia citar a questão da padronização da produção. Henry Ford estabeleceu padrões dos seus automóveis através dos modelos T, como a gente observou no vídeo,
onde introduziu máquinas que cortavam todos os componentes do veículo e os moldavam, que isso fazia diminuir os possíveis erros humanos. Outro ponto que é importante destacar, dentre as características do Fordismo, a diminuição do tempo de produção, ou seja, padronizar os modelos e designar movimentos repetitivos a seus funcionários, fazia com que reduzisse amplamente o tempo de produção de um automóvel. Ou seja, pessoal, antes de Ford, um veículo demorava em média 500 minutos para ficar pronto. E já nas fábricas Ford, esse tempo caiu para 2 minutos. A gente observa aí uma diferença drástica. Antes de Ford, 500 minutos para ficar pronto. Após o surgimento das fábricas de Ford, o tempo se reduziu para 2 minutos para ficar pronto. Outro ponto para se destacar aqui, a gente podia citar a questão da divisão rígida de tarefas. Ou seja, nesse processo de esteira, cada trabalhador realizava uma função específica, o que aumentava a produtividade e diminuía os custos. Outro ponto importante destacar é o barateamento dos produtos e produção em massa. Ou seja, com a padronização da produção, com a diminuição do tempo de produção e com essa divisão rígida de tarefas, que fazia com que o tempo de produção diminuísse, puderam fazer com que os veículos da Ford fossem comercializados com preços acessíveis, pois esses custos eram baixos. Então, uma alta produtividade, como a linhagem de montagem, que no caso a linhagem de montagem aqui no Fordismo, podemos destacar a questão da esteira e funções específicas, como podemos observar na imagem, para cada trabalhador, popularizaram-se os veículos, tornando comum a aquisição do modelo T, que é esse tipo de modelo que vocês estão observando aí na imagem, e também foi aquele bastante destacado também no vídeo. Então, pessoal, a partir desse momento, com o surgimento do Fordismo, o capitalismo fez com que fosse possível a separação entre o homem que executa o trabalho e aquele que se apropria do seu produto. Ou seja, a partir daqui é começar a construir um paradigma de produção no Fordismo, que isso vai trazer como principal consequência a dualidade na educação. Ou seja, o trabalhador intelectual concebe, pensa em como produzir as riquezas. Já o trabalhador manual, o operário, que vai ser com certeza efetivamente aquele que opera as máquinas, no intuito de combinar matéria-prima, apenas executa as normas. Então, pode dizer que no capitalismo existe uma predominância fordista, uma separação dentro do trabalho. Como seria a separação desse trabalho, dentro do trabalho? De um lado, nós temos os que pensam, e de outro, aqueles que executam. Então, o paradigma de produção no Fordismo traz como principal consequência a dualidade na educação. Ou seja, traz a necessidade de escolas diferenciadas para cada tipo de futuro trabalhador. Ou seja, teríamos uma escola para aqueles que irão pensar, ou seja, aqueles que vão conceber os processos produtivos, e outra para aqueles que vão apenas executar as tarefas pensadas pelos primeiros. Ou seja, a dualidade de processo de trabalho a que eram submetidas as pessoas dentro da fábrica também era copiada também nos modelos educacionais. E no Brasil, a gente pode constatar isso nos tipos de escola, né? Ou seja, para as diversas realidades que as pessoas que viviam naquela época, como também para as que vivem hoje. Por exemplo, o antigo segundo grau, que também naquela época era chamado de ensino científico, se dirigia às pessoas mais abastadas, ou seja, aquelas que se destacavam mais
dentro da hierarquia social. Eram aquelas pessoas que não precisavam trabalhar. E assim elas podiam retardar sua entrada no mercado de trabalho. Ou seja, vamos entrar no mercado de trabalho após o término do curso superior. Então, para esse tipo de classe, os cursos preparavam para a entrada na universidade e não para o mercado de trabalho. E não para virar um operário que iria trabalhar nessas indústrias automobilísticas que começaram-se a se desenvolver no período de Ford. Ou seja, pessoal, a escola pôde ser pensada a partir de sala de aulas com apenas um professor, seguido por um grande número de alunos que eram praticamente obrigados a repetir tudo que o professor falava. Ou seja, era um modelo pedagógico tradicional. Por isso que existia essa dualidade de processo e trabalho, que as pessoas eram submetidas. Dentro da fábrica era copiado no modelo educacional. As pessoas na fábrica copiavam um modelo. Na escola, os alunos copiavam o professor, que seria o modelo. Ou seja, é um modelo pedagógico tradicional. Então, pessoal, após o Fordismo, com a sua crise, com a sua queda, começa a surgir o Toyotismo. Certo, pessoal? O que aconteceu no Fordismo? O Fordismo, no estado de bem-estar social, ele necessitava de um constante aumento de produtividade do trabalho para a geração de lucros e consequente pagamento de impostos para a manutenção de sua estabilidade fiscal. Ou seja, o modelo de Ford acumulava grandes estoques em razão da produção barata e em massa. E esse acúmulo de estoque fez com que houvesse uma crise na superprodução, porque estava se acumulando muitas mercadorias. E essa superprodução ocorreu porque grande parte dos produtos dos Estados Unidos eram vendidos na Europa após a Primeira Guerra Mundial. Só que no decorrer da década lá de 1920, a Europa começou a se reestruturar, comprando menos os Estados Unidos. Ou seja, se os Estados Unidos começam a vender menos, vai acontecer o quê? Nós vamos ter um acúmulo de estoque, ou seja, uma superprodução. Os estoques tendem sempre a aumentar porque as vendas já não eram como antes. Então, pessoal, a ideia básica para aumentar a produtividade, mesmo em tempo em que o volume de venda não está aumentando, era reduzir o desperdício tanto de tempo, mas também de matéria-prima. E aumentar também a exploração da mão de obra, no sentido de uma extração ainda maior de mais-valia, pessoal. Ou seja, pessoal, quando eu falo em questão de mais-valia, para quem não sabe o que é mais-valia, a gente vai explorar um pouquinho agora, mas acredito que vocês estudaram bastante também na disciplina de Sociologia. O conceito de mais-valia, ele sempre vai se inserir na relação entre produção de mercadoria, valor de uso, valor de troca e valor trabalho. Isso tudo vai ser aplicado na produção. Eu vou exemplificar para ficar mais fácil o entendimento. Suponhamos que um trabalhador trabalhe 10 dias para produzir 10 quilos de tecido. Ou seja, pessoal, cada quilo de tecido custa para o capitalista R$10. E cada dia de trabalho do trabalhador é remunerado com R$20. Ou seja, ao final dos 10 dias, os custos de produção de 10 quilos de tecidos somados ao custo tempo do trabalho que vai ser aplicado em sua produção serão de R$300. Ou seja, esse é o valor de troca justo do produto final. Só que, pessoal, cada quilo de tecido, como a gente observou, ele tinha um custo de R$10. E ao final dos 10 dias, nós tínhamos uma produção
que daria de ganho de R$ 300. Então Marx mostra que os 10 dias de trabalho produzem riquezas suficientes para pagar pela força de trabalho utilizada no processo de produção. Só que, no entanto, nesse processo, o capitalista, que é o dono dos meios de produção, ou seja, dono daquele maquinário, não consegue transformar seu investimento em capital, uma vez que esse custo de produção é exatamente o mesmo do valor de troca. Então, para resolver esse problema, o trabalhador é obrigado, pelo seu contrato de trabalho, a produzir durante os outros 20 dias do mês para receber seu salário. E essa produção que excede o necessário para o pagamento de seu salário é recolhida por quem? Pelo capitalista, tornando o que o Marx denominou-se de mais-valia. Ou seja, pessoal, ele trabalharia 30 dias, 10 dias seria do trabalhador e 20 dias do capitalista. E esses 20 dias, esse trabalho excedente, seria de quem? Do capitalista. Não seria nada repartido com o trabalhador. Ou seja, desses dias, dessas horas que fossem trabalhadas a mais, tudo que fosse arrecadado seria do capitalista. Ou seja, um excesso, então começa a observar aí, né, um grande excesso de trabalho em cima do operário. Com o toyotismo, a gente começa a observar a questão do processo de trabalho através das capacidades cognitivas. Por quê, pessoal? Para aumentar a taxa de lucro, o que é que o toyotismo vai fazer, né, para superar essa crise do Fordismo? O toyotismo vai deixar de lado o trabalhador parcelar, ou seja, o trabalhador trabalhar naquela relação uma máquina, um trabalhador. Ou seja, a partir de agora, cada trabalhador tem que dar conta de 5 ou 6 máquinas. E para permitir isso, a indústria inventa o quê? O conceito de célula de produção. Então, o trabalhador não executa apenas uma única tarefa, como no Fordismo, mas, a partir de agora, ele vai realizar todas as tarefas necessárias para a realização de toda a etapa no processo de produção. Claro que, para trabalhar na célula, o operário vai ter que conhecer, vai ter que estudar, tem que ser responsável pelas máquinas, pela forma como vai se operar essas máquinas. E a partir disso, pessoal, a gente vai observar que a gente tem 3 tipos de dimensões dentro dessa qualificação. E se falar um pouco sobre essa qualificação, pessoal, é importante a gente destacar a questão, né, dos contratos que eram realizados entre os trabalhadores. Porque esses contratos eles eram mais flexíveis. Ou seja, essa nova forma de produzir a riqueza, ela fez com que surgisse uma combinação diferenciada de trabalhadores. Que a gente tinha os centrais, que seriam os trabalhadores em tempo integral, uma condição permanente, uma posição essencial para o futuro de longo prazo da organização. E os periféricos, a gente dividia ele em 2 subgrupos, que um ia consistir no trabalho em tempo integral, com habilidades facilmente disponíveis no mercado de trabalho, como, por exemplo, pessoal do setor financeiro, secretaria, o pessoal do trabalho rotineiro, trabalho manual, que é aquele trabalho mais especializado, participariam do primeiro grupo dos periféricos. O segundo grupo ofereceria uma flexibilidade numérica ainda maior e inclui empregados em tempo parcial, ou seja, aquele empregado casual, aquele pessoal com contrato por tempo determinado, os temporários, os subcontratos, os estagiários, ou seja, menos segurança do que o primeiro. E a tendência do mercado de trabalho é reduzir o número de trabalhadores centrais e empregar cada vez mais a força de trabalho que entra facilmente e, logicamente, né, pessoal, se entra facilmente, é demitida sem custos quando as coisas ficam ruins. Ok, pessoal? Então, a gente tinha um contrato de trabalhadores centrais, que era o tempo integral,
onde eles tinham aquela condição permanente e posição essencial para o futuro de longo prazo da organização, ou seja, possuem uma estabilidade diferenciada dos periféricos. Certo, pessoal? E esses periféricos eram divididos em dois grupos. Nós tínhamos o trabalhador em tempo integral, que variaria aquelas possibilidades facilmente disponível, e um segundo grupo, que seria um trabalho que inclui empregados em tempo parcial, né? Seria aquele empregado casual. E a qualificação, nesse processo de trabalho, durante o toyotismo, a gente vai chamar de competência. E esse novo tipo de qualificação também trará grandes consequências para a educação. E a qualificação ela vai ter 3 dimensões, certo, pessoal? Ou seja, nós teremos uma dimensão conceitual, onde essa dimensão conceitual ela vai definir a função do registro dos conceitos teóricos e formalizados, a social, que serão as classificações hierárquicas, ou seja, vai ser todo aquele conjunto de regras e direitos relativos ao seu exercício profissional construído coletivamente, e a outra uma experimental, ou seja, a experimental ela vai juntar o conjunto de saberes posto em jogo quando da realização do trabalho, ou seja, à medida que seu trabalho é sendo realizado, você acumulando um conjunto de saberes. Ou seja, pessoal, o trabalho não seria somente com base na capacidade de executar, mas também a capacidade de pensar. Porque, pessoal, no modelo fordista, é importante lembrar que o engenheiro ele pensava como fazer e o trabalhador manual executava. Ou seja, tinha o conhecimento da forma de fazer que se dava e era apropriado somente por quem efetivamente executava a tarefa e que o capital não dominava. Com o toyotismo, a gente vai ver que vai permitir uma organização do trabalho, de forma que o conhecimento seja utilizado pelas empresas para aumentar os seus lucros, e não só por aquele que estava pensando como aquele trabalho ia ser determinado. E com as habilidades iam sendo desenvolvidas, né, com as habilidades cognitivas e também com características comportamentais, por exemplo, como capacidade de raciocínio, domínio de símbolo, de linguagem, matemática, interpretação, ficou mais fácil de implementar modelos de iniciativa, de responsabilidade, de compromisso, de cooperação, de interesse, de criatividade, que fortalecesse o crescimento da indústria. Por exemplo, a microeletrônica. Durante o toyotismo, a microeletrônica pôde-se programar o funcionamento da máquina, onde a gente poderia incorporar conhecimentos científicos, sem que o operador da mesma, ou seja, sem que o operador da máquina não existisse dele nenhum tipo de conhecimento. Porque o conhecimento estaria já programado na microeletrônica para que a máquina pudesse operar. Então, nesse sentido, pessoal, o trabalhador que já vinha perdendo a cada novo avanço tecnológico o seu saber de ofício, através daquele tempo que ele passou num determinado posto de trabalho, vai se modificar cada vez mais. E o saber instrumental que o processo produtivo necessitava era outro. Então, assim, o mundo, à medida que o mundo ia se atualizando, começa a existir a necessidade de uma nova relação, de uma outra relação com um conhecimento. Ou seja, ter um conhecimento mais prático, mais útil, mais pragmático. Com esse impacto, né, de globalização, as formas de produzir são basicamente as mesmas em praticamente todo mundo, mas associada à revolução tecnológica, que vai impor um novo padrão de conhecimento, um padrão de conhecimento menos discursivo, mas também operativo,
menos particularizado, mais interativo, mais comunicativo, menos seletivo, mais pragmático, menos setorizado, mais global, não apenas fortemente cognitivo, mas também mais valorativo. E falando um pouquinho de competência, pessoal, que é muito importante para a gente poder entender esse desenvolvimento do toyotismo, era a capacidade que o trabalhador tem a partir do entendimento do processo produtivo. Ou seja, quando o trabalhador ele entende como funciona o processo produtivo, ele vai poder nele intervir. Mas por quê? Para evitar que problemas ocorram, certo, pessoal? Ou então, para captar mudanças para que ele possa melhorar o desempenho tecnológico daquela máquina. E a capacidade de mobilizar esses saberes, dominar situações concretas do trabalho, ou seja, também transpor experiências adquiridas de uma situação concreta a outra, também ajudaria nesse processo de mudança. E a gente sabe que a qualificação do indivíduo vai ser a sua capacidade de resolver rápido e bem os problemas concretos, sejam eles mais complexos ou menos complexos, que surgiriam no exercício da atividade profissional. Então, a partir desse momento, o operário, começava a trabalhar cada vez mais com instrumentos e máquinas sofisticadas, em equipes dentro de uma célula, como a gente já viu. Os trabalhadores tinham que possuir, além da capacidade de entender o ponto de vista da ciência, os princípios e funcionamento do processo produtivo, ele precisava também ter a capacidade de captar as suas variações e interações com o humano. Ou seja, formar o que alguns autores até denominam de competências cognitivas complexas. Então, pessoal, dois pontos importantes também que a gente tem que destacar aqui no toyotismo é a questão que esse modelo apresentava algumas características peculiares, como a produção adaptada à venda direta, certo? Que foi chamado de just time. Ou seja, pessoal, essa expressão a gente pode traduzir como forma literal, como na hora, que significava que a produção da fábrica seria adequada às demandas do mercado. Ou seja, não correria o risco de grandes estoques, muito menos de espaços grandiosos para o armazenamento de mercadoria, porque é tudo produzido na hora certa. E o alto emprego de tecnologia e conhecimento por parte dos operários fez que fosse possível colocar em prática o just time. Ou seja, a partir desse momento, começou a desenvolver técnicas que alteraram o ritmo das máquinas durante a produção de um veículo, o que demandou alto emprego tecnológico e também uma flexibilização das funções do operariado, né, do trabalhador. Aqui, pessoal, nós podemos destacar as principais diferenças, né, entre o Fordismo e o Toyotismo, através de modelo de produção, onde nós sabemos que o modelo de produção do Fordismo tinha como ritmo de produção, além de montagem de esteiras rolantes, como a gente viu. Já o toyotismo vem a questão da venda imediata, ou seja, a venda direta, né, sem desperdício, ou seja, just time, ou seja, na hora. Começa-se a ter uma mudança de divisão de tarefas, como a gente viu. No Fordismo, o trabalho era em série e especializado. Já no toyotismo, pouca divisão de tarefas, até porque nós tivemos aqui a implantação da microeletrônica. E o trabalho conhece as etapas da produção, ou seja, o trabalhador ele conhece o que ele vai fazer na produção. Já no Fordismo, não. A gente viu que tinha um engenheiro que pensava e ia ter o trabalhador que operava. O controle de qualidade. O controle de qualidade no Fordismo era feito no final da produção, ou seja, no último estágio da esteira. E o toyotismo tinha um alto controle de qualidade, porque era em todas as fases do processo. Porque aqui já começa a utilizar da tecnologia e do conhecimento.
Então, pessoal, vamos fazer aqui agora uma relação fordista e taylorista. Lembrando que a taylorista, pessoal, foi antes de fordista, que era um modelo europeu. Que o Ford, que foi que ele fez? Ele atualizou esse modelo. Depois veio o toyotismo, que também modernizou o modelo do fordismo. Mas vamos ver aqui essa relação pedagógica taylorista-fordista. Né? O que elas nos diz? A pedagogia taylorista-fordista, em decorrência, propõe conteúdos que, fragmentados, organizam-se em sequências rígidas, tendo por meta a uniformidade de respostas para procedimentos padronizados. Separa os tempos de aprender teoricamente e de repetir procedimentos práticos, além de exercer um controle externo sobre o aluno. Então, pessoal, o que isso nos quer dizer? Que a seleção de conteúdo era pautada apenas por uma visão positivista da ciência. Ou seja, essas áreas de conteúdo, elas eram organizadas de forma bem rígida. Exigia sempre uma sequência rígida e o conteúdo era organizado e repetido de forma linear, sempre fragmentada. Ou seja, essa repetição, como é que ela era feita? Através de um método expositivo. A gente tinha a aula e a demonstração, combinado com a realização de quê? Cópias, ditado e exercício. Quem aqui já fez o famoso ditado pelo professor lá no ensino fundamental, lá nas séries iniciais? Ditado! Acho que vocês lembram bem. Cópia, vamos copiar um texto. Era aquela pedagogia realmente tradicional. E o Fordismo demandava uma pedagogia que tinha por objetivo, pessoal, uniformidade de resposta para um procedimento que já vinha pronto, padronizado. Então, qual era a habilidade cognitiva, pessoal? Fundamental aqui. Era a memorização, que iria ser valorizada com a evidência da aprendizagem. Ou seja, nesse ponto aqui, o livro didático era o responsável, era o principal responsável pela qualidade do trabalho escolar. Certo, pessoal? Por isso que propõe conteúdos que fragmentados, ou seja, seleção de conteúdos, né, que seriam positivados por uma visão de uma ciência que seria, né, dividida de forma bem rígida para procedimentos padronizados. Ou seja, teria que separar o tempo de aprender, ou seja, aquele aprendizado teórico, e de repetir procedimentos práticos. Aquilo que eu falei para vocês, a questão de cópias, ditados e exercícios, para assim exercer um autocontrole sobre o aluno. Assim, pessoal, né, com a gente pegando esse fundamento, começou a se abrir um paradigma taylorista-fordista, certo, pessoal? Que vai decorrer de várias modalidades de fragmentação do trabalho pedagógico, seja ele escolar e não escolar. Aquilo que a gente já falou lá um pouco atrás. É a questão da dualidade estrutural. Ou seja, a gente vai definir tipos diferentes de escola, segundo a origem de classe e o papel a elas destinado na divisão social e técnica do trabalho. E o outro ponto que a gente pode destacar é a questão da fragmentação curricular, que essa fragmentação curricular ela vai dividir o conhecimento em áreas e disciplinas trabalhadas de forma isolada, que a partir daí vão ser tratadas como se fossem autônomas entre si e desvinculadas da prática social concreta. Ou seja, pessoal, é uma realidade bem distante da qual se pratica hoje o nosso modelo educacional. Hoje a gente fala que a gente não pode mais estudar uma disciplina desconsiderando outra, né? Existe essa interdisciplinaridade. E outro ponto que a gente pode destacar é a questão da separação da formação intelectual na formação prática, né? Que foi uma característica aí dominante no período do Fordismo. Ou seja, pessoal, separar sempre a teoria da prática. E essa fragmentação, pessoal, né, ou seja, essa grade que a gente pode chamar até de grade curricular,
que vai distribuir as disciplinas com suas cargas horárias por série, por turma, de uma forma aleatória, ficando por conta do aluno a reconstituição das relações que se estabeleceram entre diversos conteúdos disciplinares. Ou seja, as estratégias de formação de professores que promovem capacitação parcelarizada seriam por temas e disciplina. E isso faria com que, pessoal, teria que se agrupar os profissionais por especialidade. Ou seja, pessoal, nunca ia ser discutido o trabalho pedagógico em sua totalidade, justamente por causa dessa fragmentação curricular. Então, pessoal, a pedagogia taylorista, fordista, ela define um trabalho pedagógico adequado a um sistema escolar organizado de forma rígida e hierarquizada. Ou seja, pessoal, era um sistema centralizado para assegurar o pré-disciplinamento, onde esse pré-disciplinamento seria necessário à vida social e produtiva. Ou seja, o sistema seria organizado em duas versões. A gente teria uma para a formação dos dirigentes, que seriam compostos pelas redes regulares de ensino, e a outra para a formação dos trabalhadores, composta pela rede de ensino profissional. Ou seja, a partir daqui começa a divisão da rede regular e da rede de ensino profissional. E a pedagogia taylorista fordista foi, ao longo dos anos, orgânica às demandas de uma sociedade cujo modo de produção estava pautado em uma divisão entre as tarefas intelectuais, que eram as tarefas dirigentes, e as operacionais dos trabalhadores. Ou seja, pessoal, o que seria essa proposta pedagógica? Já falei para vocês, seria a proposta pedagógica a serviço da dualidade estrutural. Dualidade estrutural, onde teremos diferentes tipos de escola, segundo o que? A origem de classe e o papel destinados a ela nessa divisão social e técnica de trabalho que existiria no período. Por isso que ele afirma, produção estava pautada em uma divisão entre as tarefas intelectuais, dirigentes, e as operacionais. Quem são os operacionais? Os trabalhadores. A partir de agora, pessoal, a gente vai discutir um pouco sobre as recomendações das agências financeiras multilaterais para a educação. E para iniciar esse ponto, pessoal, é importante a gente entender o que são essas agências multilaterais, né? Por que foi que elas surgiram? O que essas agências elas dão como sugestão para a educação, por exemplo, no Brasil, no nosso país? Então, pessoal, as agências multilaterais de desenvolvimento são organizações internacionais que a gente também pode chamar de instituições multilaterais, né, que foram criadas, né, pelas principais nações do mundo com o objetivo de trabalhar em comum para o pleno desenvolvimento das diferentes áreas da atividade humana, seja ela política, econômica, saúde ou também de segurança. E aqui estão elas, pelo menos as principais, como o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, onde ele possui como função principal dar empréstimos aos países membros que enfrentam problemas atuais ou potenciais, através do seu balanço de pagamento. Nós temos também o BID, que é a abreviação do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, que também será uma instituição financeira internacional que vai oferecer empréstimo a países em desenvolvimento de renda média. Certo, pessoal? A ONU, com certeza, todo mundo que já ouviu falar muito da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, que surgiu, né, logo após a Segunda Guerra Mundial. Né, como a gente sabe, na Segunda Guerra Mundial foram devastados dezenas de países, né, tomou vida de milhões de seres humanos, e a partir daí a comunidade internacional começou a ter um sentimento generalizado, que era necessário encontrar uma forma
de manter a paz entre os países. E a partir daí começaram a surgir vários acordos. O BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que vai também financiar projetos viáveis para o desenvolvimento econômico, social, institucional, promover também a integração comercial regional na América Latina e Caribe. E nós temos também a criação da CEPAL, né, que a gente classifica também como uma instituição bilateral, onde a CEPAL vai ser a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe. E uma das 5 comissões regionais, pessoal, das Nações Unidas, contribuir com o desenvolvimento econômico da América Latina, reforçar também as relações econômicas dos países da região e também com os países do restante do mundo. E logo após esse fator, que ocorreu logo após a Segunda Guerra Mundial, o seu trabalho foi se ampliando aos países do Caribe e se incorporou o objetivo também de promover o desenvolvimento local. Por isso que denomina-se Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe. Então, pessoal, as agências multilaterais de desenvolvimento, nós vamos começar aqui a discutir um pouco sobre as políticas, né, propostas pelas essas agências, né, pelo FMI, pelo BID, o BID, CEPAL. É importante esclarecer que no mundo ocidental, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, os países, né, capitalistas vencedores, né, que foram Estados Unidos e Inglaterra, principalmente, eles precisavam reorganizar as economias dos países perdedores. Lembrando que a importância das ações do globo, né, com capacidade de consumo, estavam arrasadas. Ou seja, nós vencemos, não é isso? Nós vencemos a guerra. Colocando isso aqui como exemplo, como eu falei para vocês, a questão dos Estados Unidos e Inglaterra. Mas precisamos de consumidores. Então, a partir daí, eles começaram com o pensamento de ajudar esses países perdedores com esse objetivo, de construir países consumidores. Então, como um país arrasado pela guerra pode se tornar um possível consumidor, um possível demandador de produção externa, de mercado externo? Não tem como. Então, nessas condições, pessoal, na tentativa de controlar esses fluxos financeiros internacionais, essas nações propuseram e conseguiram, né? Não só propuseram, como conseguiram, como a gente viu, a criação do FMI, né? Que é o Fundo Monetário Internacional, como a gente viu, onde, pessoal, o FMI ele vai dar um empréstimo a esses países membros que estão enfrentando esses problemas, ou seja, aqueles países que ficaram devastados com a guerra. Por isso que eles começam a recorrer ao FMI. Então, para controlar essas condições de investimento nos países, foi criado o BID, ou seja, pessoal, o Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento. Por isso, denominado de Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, ou seja, reconstruir e desenvolver aqueles países que foram devastados na guerra. Que hoje, pessoal, o BID é conhecido como Banco Mundial, certo? E para controlar e permitir essas discussões desses problemas entre os países, né? Não só aqueles que venceram a guerra, como aqueles que perderam, foi criado a Organização das Nações Unidas, né? A famosa ONU, pessoal. Que graças a ela começou a surgir esse sentimento que era necessário encontrar uma forma de manter a paz, né, entre os países, que a partir daí começaram a surgir, né, os acordos internacionais. Então, pessoal, essas instituições, né, que começaram a se surgir com o objetivo, né, de ajudar esses países que foram devastados pela guerra, eles deram como propostas para a educação com base, como a gente observa aqui desde o início, na subsunção aos interesses do capital. Por exemplo, na América Latina, que é mais próxima da nossa realidade,
Se a gente se espelhar a prevalência das teorias, né, que sempre propunham a intervenção mais sólida do Estado na economia, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que no caso é o BID, e a CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, são chamadas de multilaterais por terem como seus sócios vários países. Por exemplo, pessoal, o Brasil é sócio do BID e da OMC. Isso quer dizer que, lembrando, pessoal, que a OMC é a Organização Mundial do Comércio. Isso quer dizer que vários países são seus sócios, podendo influenciar nas suas decisões. Desde que, pessoal, tenham condições de colocar recursos e controlar parte importante do capital voltante dessas organizações. Então, por isso que, na realidade, quem controla hoje essas organizações como BID, OMC, FMI, são os países ricos. Por isso que as políticas propostas pelas agências multilaterais para a educação são sempre com substituição aos interesses do capital, no sentido de dotá-las de quê, pessoal? De racionalidade gerencial privada e da organização do trabalho, do currículo e do próprio conhecimento escolar com base nas demandas do mundo do trabalho. Ou seja, pessoal, o que ele quer dizer com isso aqui? Que vem aquela ideia de adequar as economias dos países desenvolvidos, ou seja, aqueles países de primeiro mundo, aos países de terceiro mundo ou periférico, para seguir esse padrão de desenvolvimento desses países centrais, os de primeiro mundo. Então, segundo as agências multilaterais, era necessário compor a formação de uma mão de obra. E os próprios cidadãos, para que estes se insiram em processos produtivos, de maneira a aproveitar suas vantagens comparativas, ou seja, pessoal, você deveria se especializar naquilo em que o país produzisse com mais riqueza, naquele produto que tem uma dominação cultural maior também no país, para que se pudesse desenvolver a economia. E uma das maneiras que eles viram para conseguir isso era que apostar numa educação que inserisse padrões de flexibilidade e de gerência de negócio. E desde o início do processo de escolaridade seria a formação do indivíduo decorrendo ao longo do tempo e de preferência em serviço. Por isso que a necessidade de formação do indivíduo que atenda às necessidades do mundo produtivo, ou seja, vamos formar um indivíduo, vamos colocar um indivíduo na escola para que atenda às necessidades do mundo produtivo. Então vamos ver quais foram as recomendações das agências multilaterais. Olha a questão do BID, pessoal. Ele depositava como prioridade sobre a educação básica. Por que era tão importante depositar essa prioridade na educação básica? A forma de produzir no capitalismo contemporâneo necessitava muito mais da capacidade de conhecimento geral e não específico. Aquela divisão de classes, pessoal, que a gente viu anteriormente, aquela dualidade estrutural. Quem fosse da classe dominante frequentaria o ensino médio, com o objetivo de entrar na universidade. Já quem fosse das classes inferiores, aquela classe estava sendo dominada, ia ser formada para produzir no capitalismo contemporâneo. Então, ele só necessita de o quê? De um conhecimento geral e não específico. Melhoria na qualidade e também da eficácia da educação como eixo da reforma educativa, pessoal. Ou seja, a qualidade localizaria-se nos resultados. E onde é que a gente ia verificar esses resultados? No rendimento escolar. E os fatores determinantes de um aprendizado efetivo são, portanto, biblioteca, seria aquele tempo de instrução, tarefa de casa, livro didático, conhecimento, a experiência do professor, ter laboratório, salário do professor e tamanho de classe. Tudo isso, pessoal,
levando em conta os custos dos processos. Ou seja, o banco ele recomenda investir prioritariamente no tempo de instrução, ou seja, na oferta de livros didáticos e no melhoramento do conhecimento dos professores, mas pelo treinamento em serviço e não pela formação inicial. Então, pessoal, a partir daqui, a gente começa a verificar uma visão economicista do banco, pautando sua prioridade pelo custo. Observe bem, pessoal, não é pela formação, mas sim pela redução de custos. Ou seja, a preferência por formação em serviço demonstra também a vinculação entre as propostas do mesmo e o mundo do trabalho. Ou seja, pessoal, vamos dar maior importância agora ao treinamento e não mais tanto à formação inicial dos trabalhadores. E outra recomendação também, que a gente pode citar aqui também, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, são as descentralização de instituições escolares autônomas. Ou seja, pessoal, as instituições escolares autônomas e responsáveis por seus resultados. E desse lado aqui, o governo poderia centralizar apenas em 4 funções. Certo, pessoal? Seria fixar um padrão para cada escola, facilitar insumos que influenciam o rendimento escolar. O governo deveria monitorar o desempenho escolar e convocar também uma maior participação dos pais e da comunidade escolar também nos assuntos escolares. A partir daqui, pessoal, a gente observa também vai ter um impulso para o setor privado e também organizações não governamentais, como agentes ativos no terreno educativo, tanto na decisão quanto também na implementação. Então, a partir desse ponto, começa uma mobilização e alocação eficaz dos recursos adicionais para a educação, que seriam temas principais de diálogo e da negociação do governo, que seja entrar na questão da estratégia de políticas baseadas na análise econômica. Certo, pessoal? Ou seja, essa convocação que a gente observa aqui nesse ponto aqui para uma maior participação dos pais da comunidade não seria apenas na questão de acompanhar o filho na escola, mas também, até se for possível, ajuda financeira na escola. E as recomendações da CEPAL. Primeiro ponto, a escola flexível e avaliação para controle de todo o sistema. Pessoal, as reformas educacionais, elas têm a necessidade de simultaneamente atender objetivos de formar para a cidadania e também para a competitividade internacional dos países. Então, com isso, pessoal, a gente observa que a CEPAL busca a inserção do indivíduo no mundo produtivo. Certo, pessoal? Formação de professores por meio de cursos rápidos, de preferência junto aos locais de trabalho. Formação de diretores de escolas a partir de noção de que estes seriam gestores. E parcerias com a iniciativa privada no que diz respeito ao financiamento da educação, pessoal. Então, pessoal, uma característica desejável, para o modelo educacional, de acordo com a recomendação da CEPAL, seria colocar baseado sempre no cotidiano e na prática, com o objetivo de inserção produtiva, fazendo com que o ensino de ciências seja sempre pautado na relação de problemas e também na aplicação prática, pessoal. Então, pessoal, a gente poderia dizer aqui que a principal recomendação da CEPAL seria o quê? Que as instituições onde o indivíduo, se tivesse sido inserido para sua formação, pudessem se tornarem competitivos, ou seja, atender às exigências do mercado, através de uma competência, de uma competitividade autêntica, ou seja, uma competitividade
perversa, que se baseia na exploração de trabalho, com um valor muito pequeno, deve ser substituída pela competitividade autêntica. Ou seja, seria uma competitividade baseada nos investimentos em capital humano. Ou seja, a CEPAL, a partir disso, queria uma integração das economias latino-americanas, no caso entre elas a brasileira também, nesse circuito de mundialização do capital, que seria preciso uma nova mudança tecnológica. Ou seja, pessoal, a competitividade autêntica substituindo a competitividade perversa. Nós também temos as recomendações, né, pessoal? Seguindo as propostas do BIT, onde a gente tem um processo de integração curricular para o ensino médio. Ou seja, pessoal, né, aquela substituição do antigo segundo grau, né, que seria através de habilidades básicas e as competências, onde essas habilidades básicas elas seriam desenvolvidas, por exemplo, pela capacidade de comunicar-se efetivamente, pela habilidades de leitura, conhecimentos matemáticos, através também do conhecimento científico, e as competências seriam compreendidas como a incorporação dessas habilidades básicas na solução de problemas. Ou seja, pessoal, esses princípios que convergem em habilidades básicas e competências tinham como visão a formação de um indivíduo que, além de estar preparado para entrar no mercado de trabalho, também teria a consciência de seu papel na sociedade. E para a gente finalizar aqui, pessoal, eu queria discutir um pouco com vocês sobre essa questão de institucionalização dos saberes entre diplomas e os sistemas de reprodução, pessoal. Por que é tão importante, pessoal, a questão da institucionalização dos saberes? Por quê, pessoal? A gente sabe que diplomas são adquiridos de uma só vez e passam a fazer parte de quem? Da pessoa. Só que a partir do momento que as pessoas comecem a adquirir diplomas, pode gerar uma defasagem entre a competência, que era para ser garantida pelo diploma, e as características dos cargos. Por quê, pessoal? Há uma mudança muito rápida na demanda de mercado. Talvez aquele curso que você cursou há 10, 15 anos atrás não esteja atendendo às demandas de mercado que existem hoje. E o que eu quero dizer com isso, pessoal? Que quanto menor a quantidade de diplomas, maior o seu valor simbólico. Ou seja, pessoal, hoje há uma inflação de diplomas. Então, o que é valorizado? O que acontece com o valor? É a carga de diplomas que você possui ou é a carga de competências? Então, pessoal, a partir desse momento, eu queria que a gente meditasse um pouco. Observem essa imagem, onde eu tenho aqui a escola pública e eu tenho lá a universidade. Observe que existe um certo abismo entre a escola pública e a universidade. Ou seja, é a questão da certificação e a questão da formação. Então, o que esse abismo entre escola pública e universidade provoca? Um aumento de... A gente pode observar aqui, pessoal, nesse slide posterior, um aumento de matrículas entre os anos de 1980 a 2008 em universidades. Observe que teve um aumento bem considerável. Eu tenho aqui em 1980, pessoal, menos, não sei se vocês estão conseguindo observar aqui, ó, menos de 2 milhões. Chegando em 2008, mais de 5 milhões. Ou seja, pessoal, dá um aumento quase de 500%. Aqui eu tenho mais um gráfico, pessoal, onde a gente observa a evolução das instituições de educação superior por organizações acadêmicas. Ou seja, eu tenho aqui um censo da educação superior, né, feito pelo IMEC e o INEP,
que a partir de 2008 os dados para Centro de Educação Tecnológica excluem aqueles não federais. Por esse motivo não foram reportados no gráfico, certo, pessoal? Então observem aqui, pessoal. Observem que nós temos aqui 3 cores, não é isso? Nós temos aqui, ó, a cor verde representando as faculdades. Observem, pessoal, a questão do aumento desse número de faculdades, se a gente pegar aqui do ano de 2003 até o ano de 2010. Então, observe um crescimento exponencial, não é isso, pessoal? Agora, observem a questão das universidades, pessoal. De 2003 a 2010, ela se manteve, ó, constante, pessoal. Enquanto que as faculdades, nós tivemos um aumento, né, gigantesco. Nós tivemos também um aumento também nos centros tecnológicos, mas a questão das universidades, né, elas permaneceram constantes, juntamente com os centros universitários. Ou seja, a gente vê um distanciamento aí da escola pública e universidade por causa disso, porque nós temos vagas limitadas para atender a esses alunos. Observem aqui, pessoal, entre o período de 2010 a 2011, a matrícula cresceu 7,9% na rede pública e 4,8% na rede privada. As instituições de ensino superior privadas têm uma participação 73,7% no total de matrículas de graduação. Olha, gente. As privadas têm uma participação de 73,7% no total de matrículas de graduação. A gente fica atento aqui, pessoal, que são dados do Brasil entre 1980 até 2011, né? Apresentando essa evolução exponencial de 1980 a 2011. Aqui, pessoal, a questão em relação de faculdades particulares, né? São dados sobre o ensino superior privado no Brasil. Aqui, ó, o número de alunos em milhões, que ele vai aumentando muito, desde o ano de 2008 até chegar aqui em 2013. Não sei se vocês estão conseguindo ver os números, pessoal. Aumentou de 3 milhões para 5 milhões, que é em milhões. O número de faculdades também, pessoal, aumentou muito. Observe que entre o ano de 2006 e 2008 aumentou quase 200%. E a mensalidade, valor médio, ocorreu o contrário. Houve uma queda no valores da mensalidade, justamente porque houve um aumento de demanda de alunos nessas faculdades privadas, ou seja, essas faculdades particulares. E tem aquela questão da faculdade público-privada. Por quê, pessoal? Mais de 30% dos alunos do ensino superior particular recebem ajuda federal. Nós temos, por exemplo, o ProUni, nós temos também o FIES, certo, pessoal? Observem aqui, pessoal, que esse número é em 1000, certo? Eu tenho aqui, ó, alunos com FIES em 1000. Os alunos com FIES, pessoal, são essa cor aqui mais escura, esse amarelo mais escuro. Os alunos com ProUni, essa cor aqui mais clara. Então, eu quero que vocês observem o que aqui, pessoal, que entre os anos de 2010 e 2013, nós tivemos um crescimento através desses programas. Ó, em 2010 eu tinha aqui, ó, 74,7 mil, chegando a 437 mil, 433,7 mil, onde 433,7 mil aqui representa os nossos alunos com ProUni, e esse menorzinho aqui, essa coluna menor, pessoal, representa os alunos com FIES. O que a gente pode observar com essas colunas? Que ao longo dos anos, inverteu-se. O número de FIES hoje, ele é bem superior ao número de ProUni, pessoal. Houve um crescimento. Nós temos aqui, ó, por exemplo, em 2013, nós temos aqui, ó, 1.143.000 matrículas de FIES e 562,8 mil de ProUni. Ou seja, mais do que o dobro do ProUni, pessoal. Lembrando que são dados de 2010 a 2013, pessoal. Aqui a evolução da matrícula da educação superior de graduação por grau acadêmico do Brasil, de 2001 a 2012.
nós temos a relação de bacharelado, licenciatura, tecnológico e bacharelado e licenciatura, pessoal. Que é também, pessoal, esse gráfico também aqui é do fonte também MEC INEP, certo, pessoal? Observem, pessoal, que o número de bacharéis aumentou muito. Em 2000 nós tínhamos aproximadamente 2 milhões, chegando em 2012 a quase a metade aí de 4 milhões e meio aproximadamente, pessoal, em 2012. O tecnológico, ele também apresenta um aumento, só que, pessoal, com bacharelado e licenciatura, praticamente a gente não tem mais em 2010, a partir de 2010, ó, não tem, certo, pessoal? Nós vamos observar essa evolução do bacharelado com licenciatura até 2009, a partir de 2010, não. Licenciatura, também a gente pode observar um crescimento de licenciatura, mas eu quero que vocês fiquem atentos o que, pessoal? O bacharelado cresceu bem mais que licenciatura, tecnológica e bacharelado com licenciatura. E aqui, pessoal, a definição, a distribuição do número de matrículas de graduação por modalidade de ensino, né, segundo o Grau Acadêmico Brasil em 2012. Observem, pessoal, que o bacharelado representa a maioria, 73,3%, licenciatura apenas 16,1%, o tecnológico 10,8% e não se aplica, né, não nos interessa aqui agora, certo, pessoal? E isso aqui no ensino presencial, né? No ensino presencial, 73% bacharelado, 16,1% licenciatura e 10,8% tecnológico. E tem um percentual muito pequeno que a gente nem poderia, questão de a nível de estudo, não é muito significativo não, porque é só 0,4%. Já a distância, nós temos aqui, ó, licenciatura 32,3%, bacharelado 40,4% e tecnológico 27,3%. Isso, pessoal, ano 2012, certo, pessoal? Esse estudo. Aqui, ó, universidade pública, universidade privada. Observamos aí, pessoal, que a gente pode observar bem que, pessoal, no Brasil, a pública domina quase 30%, o restante é privado. Nos Estados Unidos, o percentual é bem menor. Já França e Reino Unido, nós temos uma dominância aí maior da pública, chegando a quase 100%. Né? Os Estados Unidos chegam a quase 70%, França acima de 80%, Reino Unido quase 100%, pessoal. Eu não sei se vocês se lembram, pessoal, eu sei que vocês na primeira aula justamente sobre isso, que esses países, em épocas de crise, eles investiram muito na educação, muito. Principalmente os Estados Unidos, com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York na década de 30. O país investiu muito em educação, as pessoas começaram a produzir mais e assim o país pôde sair da crise. No nosso país, a gente vê muitas vezes o inverso, onde a cada ano que se passa, os recursos direcionados à educação, eles vão o quê? Diminuindo. Então, pessoal, obrigado. No próximo slide, a gente vai dar continuidade nessa aula. Então, a hora de agora de vocês é beberem um pouco. Vão tomar um copo com água agora, relaxar um pouco. E também a gente vai ter que resolver um quiz. Certo, pessoal? Obrigado.